o conteúdo é o que a gente é o que a gente tem, somos nós, certo? E nós somos um diferencial, e foi isso que eu procurei naquele momento. Eu devo ter alguma coisa dentro de mim que pode ser útil, que pode ser interessante, e é isso que eu preciso levar para as pessoas. Então, vou falar um pouquinho, né, dar uma desenrolada nisso aqui para a gente. Por quê, o que e como do conteúdo? Ok, já entendemos que o conteúdo é legal, mas como que a gente vai fazer isso? Por que que a gente vai fazer isso? A gente tem falado aqui de diferenciação, e o que a gente quer? Atenção, a gente quer ser escolhido, a gente quer ser lembrado, a gente quer que as pessoas venham até nós. E como que uma das maneiras que a gente pode conseguir isso, além de todo o estudo, planejamento e tudo que foi falado aqui, o conteúdo pode ser útil nisso, porque ele pode levar para as pessoas o que você é de fato, e com isso se diferenciar no mercado. Esse é o mercado que a gente tem hoje, várias pessoas fazendo as mesmas coisas. Provavelmente você diz, espera aí, as mesmas coisas não, eu faço diferente. Exatamente, cada um de nós faz diferente, porque cada um de nós é uma pessoa com um conteúdo diferente, com um histórico, com uma vivência diferente. E é isso que a gente precisa, de alguma maneira, fazer chegar nessas pessoas. Naquele momento, então, que eu me encontrei naquela situação, pensando, ok, o mundo não é binário, deve ter entre o branco e o preto uns 50 tons de cinza, pelo menos. Então, é ali que eu quero trabalhar. Pensei, então, o que eu faço de melhor? Por que eu gosto de fazer o que eu faço? O que eu quero atingir? Aonde eu quero levar? O que eu quero fazer pelas pessoas? Quais são os meus medos? Comecei a me entender para ver aonde é que eu podia chegar, o perímetro que eu podia circular dentro daquilo que eu gostava de fazer e como eu poderia entregar isso. Foi entender o meu público, também com as pesquisas e tudo que foi dito antes, mas eu também fiz aquela análise mais profunda. Quem é o meu público de fato? Qual a série que ele vai maratonar na internet, no Netflix? Qual o filme que ele ia querer assistir no cinema? Qual a escolha de viagem de final de semana que ele faria? Entender exatamente quem são essas pessoas que se interessariam pelo que eu tenho para oferecer. Principalmente também do que eles têm medo. O que eles querem, né? Quem eles querem ter como serviço para eles. Tendo isso, o que eu tenho para oferecer com o que eles precisam, eu comecei a encontrar uma intersecção nessa história. E aqui eu tenho um exemplo bem legal, não pessoal, mas dando uma ideia de como que a gente pode pensar aonde que o conteúdo vai trabalhar nisso. Vamos pensar que a gente tem um bar vendendo água a R$3, uma placa grande. Um outro bar ao lado vendendo água a R$5, a mesma placa, no mesmo tamanho, grande também. Os dois estão vendendo água, só que um está vendendo água a R$3 e o outro está vendendo água a R$5. E aí a gente pensa, ok, água, né, gente? H2O. O Joãozinho está lá na frente para escolher a água. Qual que vocês acham que ele vai escolher? Provavelmente o bar que vende água a R$3, porque pagar 5 por um produto que está sendo vendido a 3? Mas e se eu te disser que o Joãozinho é um cara esportista? Ele é uma pessoa que gosta de esporte, uma pessoa que se dedica ao esporte, que acorda cedo para malhar, que cuida da saúde, que gosta dessas coisas de saúde, alimentação saudável e tudo mais. Então, a gente já tem o Joãozinho ali como um cara que gosta de saúde. E, naquele bar que vende água a R$5, está dizendo água pH 7,5. Ok, pH 7,5, pelo que eu fiquei sabendo, é um pH bom para o sangue, porque daí o corpo não tem que trabalhar isso para absorver. Para quem não tem conhecimento, não vai mudar nada, vai voltar para os R$3 lá e vai comprar a aguinha dele. Agora, para o Joãozinho, que é um cara que gosta disso, que é um cara que curte saúde, ele vai escolher aquela água de R$5, porque ele não vai se preocupar com o preço nesse caso. Ele vai se preocupar com a entrega de valor que aquela água vai dar para ele. Para ele, a água não é só para matar a sede, vai fazer bem para o corpo dele. E isso, o bar que ofereceu aquela água a R$5 entendeu que o público dele podia ser aquilo, reforçou aquela mensagem da água que ele vendia, e com isso ele conseguiu atrair o Joãozinho e mais outros Joãozinhos também, que gostam de uma água de melhor qualidade.
Então, uma ideia, mais ou menos, de como o conteúdo pode ajudar nessa história, muito, né, superficialmente. Uma vez que a gente entende quem a gente é, quem a gente quer atender, a gente pode até dar nome para as pessoas de quem a gente quer atender, que seriam as personas, a gente vai para a identidade visual. E a identidade visual, ela vai transmitir aquilo que realmente você quer. Eu não estou vendo problema em mudar, porque uma vez a gente inventa uma coisa, a gente imagina aquele logo, aquela cor, aquele desenho, dali a alguns meses a gente fala, puxa vida, mas não era mais isso. Não é mais isso que eu quero. Que a gente muda, a gente evolui, a gente se transforma a todo tempo. Não vejo problema em mudar. Quem já tem um negócio, quem acha que, puxa, mas e agora? Já tem uma marca? Não vejo problema nisso. O que a gente precisa é ter consciência de que essa identidade visual, ela vai transmitir a nossa verdade. Aquilo que a gente pensou antes que a gente queria passar, aquilo que a gente falou, qual é a minha essência, o que eu preciso, o que eu quero que eles vejam em mim. E na identidade visual e a produção de conteúdo, a gente tem também com imagens, não é só texto. A imagem, inclusive, é uma das partes mais importantes, principalmente em redes sociais. Você está rolando ali e você vai parar para ler aquela imagem que mais te chamar a atenção. E essa escolha dessa imagem, ela vem da onde? Vou escolher gatinho, porque todo mundo gosta de gatinho? Vou escolher cachorrinho, bebezinho? Se isso tiver a ver com a tua informação, com o teu conteúdo, sim. Por isso que a gente precisa saber aonde é que eu quero chegar, qual o perímetro que eu quero trafegar. E aí eu consigo traduzir isso em imagens, em textos, em informações. História. História é um gatilho muito interessante para a gente conectar com as pessoas. Lembra que lá atrás a gente precisa entender, ok, o que eu sou, quem eu quero atingir e como que essa pessoa vai me identificar. Como que eu vou achar essa pessoa? História é um dos gatilhos bem legais para a gente trabalhar. Quando eu conto a minha história, como eu cheguei, o que eu fiz, quem de repente já passou por isso, ou quem tem uma noção, se identifica com isso, fala, puxa vida, tem ali alguma coisa que eu estou entendendo que ela está falando. Porque a história traz isso. Então, se você tem, dentro da sua construção de marca, do seu negócio, você traz um pouco da sua história, um pouco do que você entende, você já passa a ser diferente do que aquele outro que está vendendo o mesmo serviço ou produto. Porque, para aquelas pessoas que se identificam com a sua história, você aparece um pouco mais, você já começa a brilhar um pouquinho mais dentre todos os que oferecem os mesmos serviços. Um outro gatilho muito interessante para a gente trabalhar é o medo. E por que a gente trabalha o medo em produção de conteúdo? Eu vou até lembrar aqui uma propaganda, uma campanha da Tigre. Quem consegue imaginar comprar tubos e conexões e pedir pela marca? A Tigre foi muito inteligente em fazer isso, utilizando o quê? O medo. O que ela trouxe para a campanha? Parede quebrada, as pessoas sofrendo ali, porque, puxa, agora vai ter que quebrar a parede para consertar, porque você não gastou um pouquinho a mais no seu tubo e conexão. Quando que a gente vai se preocupar com o que está dentro da parede? A gente se preocupava com um misturador. Quando quebra, exatamente. E foi justamente isso que eles colocaram. Botaram nas pessoas o medo de você ter que resolver aquilo depois. Então, tá, vai, vou pedir Tigre. Quando que a gente ia lembrar de marca disso, não é? E eles utilizaram o medo. Então, o medo é um gatilho muito legal. Mas como que a gente resolve o medo? Levando informação que traga segurança para a pessoa que está comprando o teu serviço, principalmente se for um serviço tão elaborado como a parte de construção, engenharia, arquitetura. Vamos pensar ali, quantos sonhos a pessoa está investindo naquilo? Qual a expectativa dela? Se ela está reformando a pousada, se ela está reformando a casa que ela vai morar, ela vai passar muitos anos naquela casa. Olha a expectativa que ela tem naquilo. Então, se a gente leva também a segurança, a partir daí ela vai ter um pouco mais de... vai criar uma conexão diferente, pensando, puxa vida, aqui eu tô entendendo, estou tranquilo com essa pessoa, eu estou gostando do que ela está dizendo para mim. E a gente começa a criar um pouco mais, aumentar essa conexão. Mudança.
Também é outra coisa legal para se trabalhar. Mudança não só física, mesmo no caso de uma mudança de casa e tal. Mas a mudança na vida, a gente não gosta de mudar. Isso é antropológico, a gente quer ficar no nosso cantinho. Agora, a gente se força a mudar. E quando a gente se força a mudar, a gente reforça alguns comportamentos. Que vem a insegurança, vem a rispidez. Algumas pessoas, inclusive, atendem com rispidez, atendem com grosseria, porque elas estão, na verdade, inseguras. Não estão sabendo trafegar naquela mudança que aquilo vai proporcionar na vida delas. E aí, como que a gente resolve isso também? Também com informação e conteúdo. Entendendo que aquela pessoa está com medo da mudança, vamos começar a levar informação para ela de que aquela mudança é legal, de que eu entendo o que você está falando, eu sei do teu problema, eu posso te ajudar, porque eu já vivi isso. E aí a gente traz a história. Eu já passei por isso. E aí você começa a criar aquele caminho mais interessante, e a pessoa começa, você vai quebrando as barreiras. Isso através do conteúdo. A periodicidade. Então, agora a gente já entendeu um pouco aí, né, do que a gente pode fazer com conteúdo e tudo mais. Mas, ok, como que a gente pode fazer isso? A gente tem hoje um arsenal de coisas para a gente. Bom, gente, eu sou da Moca, eu não consigo falar sem me mexer e toda hora bate aqui. Sou da Moca, Belo, toda hora eu estou batendo. Então, a gente tem um arsenal aí de maneiras de divulgar o nosso trabalho, a gente precisa entender, eu nem vou entrar muito nisso aqui, porque depende muito de cada serviço, de cada nicho. Mas a gente tem Facebook, tem Instagram, tem LinkedIn, tem, nossa, uma infinidade de maneiras, e também a maneira presencial, que a gente não pode esquecer. O networking que foi comentado, a gente precisa fazer, levar o cartãozinho. Ok, que hoje tem cartão digital, né? A gente tem muito cartão eletrônico, mas ainda assim aquele cartãozinho de papel salva a vida, gente, porque eu já fiquei sem bateria, tendo que entregar meu contato, e aí, como é que eu passo? Cartãozinho na mão, está ali, entendeu? Então, a periodicidade de como a gente vai transmitir toda aquela informação que a gente vem acumulando, a história, a mudança, todos os gatilhos outros que a gente vai usar, porque é uma infinidade de gatilhos, eu trouxe aqui apenas 3. Como que a gente vai transmitir isso é muito importante, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E fura, gente. Então, o conteúdo, ele faz isso. Você começa a informar para as pessoas, você começa a levar, e as pessoas vão criando um relacionamento com você, teus clientes começam a te ver de outra maneira. A partir do momento que você usa a segmentação dessas redes, que ajudam para caramba, que já segmentam super bem, e você começa a mandar isso, e você vai sendo mais consistente na sua entrega de conteúdo, você vai convencendo a pessoa de que você é aquela pessoa certa, que você entende o que ela quer. Eu sou quem vai resolver o teu problema. A partir do momento que você leva a sua verdade. E isso é muito importante. A gente tem que falar daquilo que realmente a gente acredita. Não é porque o mercado quer alguém que goste de azul que eu vou só fazer azul. Pô, se eu não gosto de azul, deve ter alguém que gosta de amarelo. Então, eu vou procurar quem gosta de amarelo e vou conversar com quem gosta de amarelo, porque eu vou me dar bem nisso, porque é a minha verdade. Quando a gente pega tudo isso e fala, ok, tenho que levar conteúdo o tempo todo. Puxa vida, mas que saco. Toda hora eu tenho que estar lá botando alguma coisa. O que a gente é obrigado a fazer? Buscar informação e conhecimento. E o que isso traz para a gente? Transformação. A gente se transforma. Esse é um processo que vai e volta, devolve para a gente em crescimento, porque a gente aumenta a nossa informação, a gente aumenta a nossa segurança a partir do momento que a gente começa a falar, que a gente vai à frente e põe informação, e vou fazer um artigo no Facebook, vou fazer uma live no Instagram, vou... Nananã. E aí você vai fazendo, e você vai ganhando segurança, e você vai crescendo com isso, e se transformando. Então, você pode pegar ali o teu feed no começo, de quando você começou, e olhar, depois você vai falar, puxa, olha quanto eu evoluí, olha quanto eu cresci. E a gente vai se transformando no processo. E isso é mágico. Então, a produção de conteúdo, além de todas as coisas que já foram ditas aqui, quando a gente quer começar um negócio, se a gente já tem um negócio,
precisa ter um cantinho para ela ali. Eu sei que no meio de todas as planilhas financeiras e tudo que a gente tem que fazer, é tanta coisa, que a gente fica, não, mas ok, o conteúdo, gente, é o que eu sei, pô, é o que eu sou. Mas as pessoas precisam saber que você é quem vai resolver o problema delas. E é através do conteúdo. Eu trouxe uma analogia aqui para brincar sobre o Homem de Ferro e o Máquina de Combate. Os dois têm acesso à mesma tecnologia, né? A tecnologia Stark, armaduras superpotentes, os dois têm as mesmas armas, com exceção de algumas adaptações. Mas o interessante disso, qual é a diferença? O conteúdo. O Tony Stark, que é o Homem de Ferro, o Armadura Vermelha, ele tem uma maneira de resolver os problemas. Ele chega, ele é impulsivo, ele é criativo, ele é loucão. Ele vai, vou morrer, mas não quero saber. Vou resolver isso aqui. O James Rhodes já é mais, polido, ele é mais político, ele quer encontrar um meio termo. Também desce a porrada na galera, mas ele vai por outro caminho. Eles têm acesso, eles têm as mesmas armas, só que o que faz a diferença é como cada um usa. Então, hoje, a gente tem um mercado realmente muito competitivo. E, de fato, a gente tem muita gente fazendo ou entregando os mesmos serviços, só que não da mesma maneira. E a entrega de conteúdo pode te ajudar a se diferenciar no mercado. E era isso que eu queria